O que são as chamadas larvas astrais? Como podemos nos livrar delas? Vamos conhecer um caso extraído de uma obra de Chico Xavier sobre um candidato a médium que estava com uma verdadeira infestação de bacilos psíquicos. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Vamos estudar juntos mais uma realidade muito interessante no mundo espiritual. E sobre larvas astrais, há muitas referências em diversas obras. Por exemplo, no livro Tormentos da Obsessão, de Divaldo Franco, do médium Divaldo Franco, o espírito Inácio Ferreira, antigo psiquiatra de Uberaba, muito conhecido no meio espírita, ele explica que a nossa mente desgovernada gera energias densas que podem produzir esses bacilos psíquicos, que ele chama de vibriões mentais. E ele diz o seguinte: esses vibriões passam a ter vida própria, embora transitória, enquanto nutridos pela energia de quem os criou. Portanto, as larvas astrais são criações da nossa mente, formas de vida artificiais com duração temporária. Elas não são entidades, são criações da mente que se nutrem das nossas energias. Não devemos nos surpreender com isso. Já conhecemos que o mundo espiritual é muito sensível à ação dos nossos pensamentos e a nossa mente é uma usina criadora com uma capacidade que só aumenta. O professor Wagner Borges, sobre esse tema, ensina que as larvas astrais podem ser produzidas de forma inconsciente e sem deliberação pela própria pessoa, ou podem ser produzidas de forma consciente e deliberada. Nesse caso, seres perversos do mundo espiritual criam larvas astrais e, por processos de magia, de projeção mental, atiram essas larvas astrais na direção de pessoas que querem prejudicar, ou então as colocam por ação direta na aura dessas pessoas, das suas vítimas. Portanto, as larvas astrais podem ser de dois tipos: as endógenas, que são criadas pela própria pessoa e ficam ali gravitando em sua aura, ou então alojadas em algum órgão do corpo físico ou do corpo espiritual, drenando energias que poderiam ser utilizadas para outros fins mais benéficos. E o outro tipo são as larvas astrais exógenas, ou seja, que vêm de fora, ou por esses processos de perseguição espiritual que citamos, ou quando temos contato com esses bacilos em ambientes onde as energias são muito pesadas, como delegacias, hospitais, cemitérios, ambientes onde há muito consumo de drogas, caça sexual. E como podemos nos livrar delas? O principal sistema de combate às larvas astrais é a transmissão de energia na aura da pessoa. Como elas são criações artificiais, um potente fluxo de energia consegue desfazê-las. E para isso nós temos várias técnicas, o passe espírita, o reiki, a cura prânica, que podem ser utilizadas para este fim. No livro Umbanda Sagrada, o médium, escritor já desencarnado Rubens Saraceni ensina também que banhos de mar são muito potentes para nos livrarmos de larvas astrais, inclusive aquelas que são mais resistentes a banhos de ervas e outras raízes. E ele cita também que abraçar uma árvore também pode ser muito interessante, porque o magnetismo animal é muito útil para combater as larvas astrais. Mas o principal é que formemos uma proteção natural pela nossa sintonia, hábito da oração, controle emocional. É a melhor forma de nos protegermos desse tipo de infestação. No livro Missionários da Luz, de Chico Xavier, no capítulo 3, André Luiz está com o seu mentor Alexandre, e eles vão conhecer uma reunião mediúnica aqui no nosso plano, onde estão vários candidatos ao trabalho mediúnico. Mas o mentor Alexandre explica que as dificuldades eram muitas
Nas palavras dele, é muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre, entre os homens, um oceano de palavras e algumas gotas de ação. O mentor Alexandre então pede que André Luiz preste atenção num rapaz encarnado, candidato ao serviço mediúnico. O rapaz estava sentado com um lápis em punho, tentando psicografar. Alexandre então atua sobre o centro de força frontal de André Luiz, aumentando a sua visão espiritual. E André Luiz então ele consegue ver o corpo do rapaz até em nível microscópico. Vejam a potência da visão espiritual. A primeira coisa que chama a atenção de André Luiz é que a glândula pineal do rapaz emitia uma parca luminosidade. E nós sabemos que a glândula pineal ela exerce trabalho importante nessas situações de intercâmbio mediúnico. E então o mentor Alexandre sugere a André Luiz que examine, não por curiosidade, mas para fins de estudo, pesquisa e posterior divulgação. André Luiz viria a escrever muitos livros, claro que junto com uma equipe espiritual muito grande. Então André Luiz passa a examinar o sistema reprodutor do rapaz, seu aparelho genital, por sugestão do mentor. André Luiz fica estupefato com o que vê. Ele percebe que há uma enorme colônia de seres microscópicos atacando os órgãos daquela região, principalmente o epidídimo e o canal deferente, atacando e aniquilando algumas células sexuais. André Luiz, que tinha sido médico quando encarnado, chega a questionar o mentor que seria aquilo alguma forma nova de sífilis ou alguma outra infecção sexual transmissível, mas o mentor explica que o que ele via eram os chamados bacilos psíquicos, ou larvas astrais, causadas pelo desequilíbrio sexual. O rapaz costumava ter uma conduta muito desequilibrada em matéria sexual. Tinha muitas parcerias sexuais, sem nenhum envolvimento afetivo, costumava frequentar ambientes onde havia o comércio sexual. Com isso ele atraiu também vampiros desencarnados nessa energia, que lhe traziam novas cepas de bacilos psíquicos, fora as larvas astrais que ele mesmo já produzia pela conduta desequilibrada. Alexandre, o mentor, explicou que o rapaz já tinha sido orientado sobre a questão de precisar ter uma maior temperança, um maior equilíbrio nessa área, mas ele estava muito refratário a essas orientações porque ele achava que tudo aquilo era um dogmatismo religioso desnecessário. O que a espiritualidade nos orienta em matéria de sexo é que procuremos uma parceria fixa, com a qual tenhamos envolvimento afetivo. Dessa forma, a troca sexual é também uma troca sublime de energias que muito nos alimenta, que muito nos fortalece. Se nos desgovernarmos nessa área, haverá consequências. Porém, aquele rapaz tinha outra opinião, segundo o mentor Alexandre. O rapaz acha que o sexo nada tem a ver com espiritualidade, como se essa não fosse a existência em si. Por exemplo, quando você vai a um médico e ele te recomenda maior equilíbrio na alimentação, não exagerar na bebida, ele está sendo puritano? Claro que não, porque ele está seguindo diretrizes científicas. Mesma coisa, quando a espiritualidade nos recomenda prudência e temperança na área sexual, não é por dogmatismo religioso, é porque eles se baseiam numa visão mais ampla, multidimensional da vida e sabem que desregramentos nessa área, exageros, podem trazer consequências espirituais e energéticas muito prejudiciais à nossa saúde física e mental, como a produção de larvas astrais, que a mente em desequilíbrio produz, essas vidas artificiais, temporárias, que nos prejudicam, drenam a nossa energia. Porque a alma está totalmente ligada, não está separada do corpo físico. Tudo o que fazemos repercute nos nossos
corpos sutis. E nesse mesmo capítulo do livro Missionários da Luz, o mentor Alexandre ainda mostra para o André Luiz outros 2 exemplos de candidatos à mediunidade que estavam com sérios comprometimentos energéticos e também com larvas astrais decorrentes do excesso de bebida e do excesso de alimentação. Para quem se interessa muito sobre esse assunto, vou deixar no card a nossa playlist Sexo e Espiritualidade. E o mentor Alexandre também ponderou que para você ser um bom médium, você não precisa abrir mão dos prazeres físicos da encarnação. Apenas ter equilíbrio, porque são os excessos que desperdiçam a nossa energia e, nas palavras do mentor, nos mantêm retidos aos círculos inferiores. E esses mesmos excessos, desequilíbrios, que podem também nos fazer produzir as larvas astrais, que sempre têm um forte magnetismo animal. E assim elas também atraem ou podem atrair vampiros desencarnados interessados em sugar essa energia. Outro ponto lembrado por Alexandre é que a produção constante dessas energias densas também pode causar doenças ao corpo físico. E que a infectologia terrena, num futuro próximo, iria se debruçar sobre esse novo terreno para seus estudos, porque os micro-organismos que podem nos causar doenças, eles precisam de um campo energético favorável para a sua atuação. E é exatamente por isso que a melhor forma de você se proteger é criar esta proteção natural, por meio da sua sintonia média, por meio dos seus bons hábitos, como a oração, meditação, leituras, consumo de material que te eleve, música, alegria. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Peço que deixe seu comentário, se inscreva no canal, confira, por favor, se já se inscreveu, curta o vídeo, compartilhe com alguém que possa se interessar. Vou deixar na tela final 2 vídeos. Um que fala sobre a aura humana, qual é o som, qual é a cor da sua psicosfera. E também um outro que fala sobre como podemos nos proteger de energias negativas. Será que o feitiço, o quebranto, o mal-olhado existem? Muito obrigado, pessoal, e até um próximo vídeo.